de volta à aula 6, porque a gente propôs, depois da aula 1, 4 aulas de atividades, né? Isso. De produção de material, de pesquisa de campo, aquela entrevista com um profissional da área é top, né? Muito boa. E a pergunta é, com essa entrevista, conseguiram sanar algumas dúvidas ou ficaram assim meio sem saber o que perguntar? Que é interessante que sempre tem dúvida. Sempre tenho dúvida, mas na hora de perguntar, parece que eu fico com vergonha, fico com receio, não sei. Verdade, e a entrevista ficou livre, né? O tema é a construção civil, mas você vai encontrar uma pessoa, muitos aí já têm os familiares, né? Sim. Tem pais, tem vizinhos, tem primo, tem tio, que é da área da construção civil. E a pergunta é, qual foram as dúvidas de vocês, né? Ah, e você aplica matemática como? Muitas das vezes eles aplicam matemática e nem sabem. Né? Alguns, certo? Não, mas é porque aqui eu faço aqui a inclinação do telhado. A inclinação do telhado aí, dependendo da telha, se a telha é de barro, se a telha é de fibrocimento, é tantos por cento. Aí está envolvendo a porcentagem, ele nem sabe que está aplicando a matemática o tempo todo. Certo? Então agora a gente vem de aula número 6 e a aula de hoje vem trazendo aquele questionamento. E aí, engenharia, arquitetura, se você for escolher uma dessas profissões, é a mesma coisa? Faço qualquer uma? Ou temos aí, cada uma tem o seu caminho e tem alguma diferença em tudo isso, né? E é bom ficar atento porque às vezes eu tenho vontade de ser arquiteto, mas o que eu estou sonhando em fazer é engenharia. Porque pelas características é engenharia. Ou às vezes eu quero fazer, não, vou fazer engenharia porque não sei o que. Mas a sua habilidade... Não, mas aí é arquitetura. É mais para arquitetura. Então aqui a gente tá para clarear essa dúvida para vocês e fica esperto para escolher a sua profissão. Vamos lá. Na telinha, então, vamos à aula de número 6. E aí, engenharia ou arquitetura? É a mesma coisa? E a dúvida tá no ar. Vamos resolver essa parada? Então, a diferença entre arquitetura e engenharia... É que a arquitetura começa com A e a engenharia... É isso? É isso? Não, é uma questão que confunde muitas pessoas, principalmente os estudantes na hora da escolha pela profissão. E aí é interessante nós termos noção de que o que é a arquitetura, o que a arquitetura estuda, o que a engenharia estuda, né? E é legal quando a gente conversa com os profissionais da área, não é? Porque eles falam assim, não, mas não, porque isso aqui é isso aqui, isso aqui. Então, uma coisa é certa, ambas as profissões têm papéis importantes e específicos. Então, quer dizer, tem uma certa diferença entre eles ali, ó. Existe uma especificidade para cada uma. Uma coisa é certa, os dois são importantes, mas ambos têm as suas particularidades, né, no que se refere a cada profissão escolhida aí, beleza? Então, contudo, essas ocupações têm atuações muito próximas, realmente, de fato, né? As duas atuam na construção diretamente, o que pode gerar dúvidas no momento de qual seguir profissionalmente, né? Então, projetar uma casa, um edifício, pontes e outros aspectos pode envolver um trabalho conjunto desses dois profissionais. Isso aqui que é um detalhe bem legal da gente comentar, né? Porque às vezes as pessoas têm essa questão de separar, né? De fazer essa separação, segregar. Só que eles podem caminhar juntos. Muitas das vezes a gente vê obras públicas, né? A gente vê aquela placa, né? Construção da estrada, tarará, tarará, né? Lá o DENIT, né? Departamento de Estradas e Rodagem e tal, tá lá. E aí, quando a gente vê lá na placa, diz vários nomes de engenheiros, vários nomes de arquitetos, porque eles estão juntos em prol de um mesmo fim, né? Então, eles estão trabalhando ali lado a lado, de mãos dadas e, claro, trazendo esse produto final. Por quê? Porque a atuação é próxima, né? A atuação é próxima, tá certo? Mas aí, claro que a gente está aqui para mostrar para vocês o que cada um faz, né? A ado, cada um no seu quadrado, né? Deixa uma musiquinha assim. Cada um realmente vai ter as suas especificidades, tá? E o que faz um arquiteto? Vamos ver. Que mistério, que mistério. O arquiteto, a gente vai falar para vocês e mostrar um pouco da sua área de atuação, tá? Na telinha, olha lá, o trabalho do arquiteto. Bom, o arquiteto cria projetos de casas, edifícios, comércios e qualquer outro que necessite pensar na melhor forma de utilizar o espaço.
Certo, dentro disso, para isso, ele pensa nos contextos de uso, organiza as áreas em ambientes internos e externos. Então, assim, ó, uma das maiores habilidades do profissional de arquitetura é conseguir criar um local funcional, que seja agradável, que seja atrativo, que aquele ambiente seja gostoso de estar ali, né? Contudo, deve saber relacionar questões de harmonia de ambiente, como iluminação, ventilação e mobiliário. Imagina só, eu quero fazer uma casa e aí na minha cabeça eu quero fazer o seguinte: não, chegou na sala, já vai ter um banheiro ali na entrada da porta. Ah, um lavabo, né? Aí a pessoa fala assim, mas banheiro? Eu falo, não, é porque, né, a pessoa chega lá e quer usar o banheiro, tem que atravessar a casa. Quem vai pensar na melhor forma de organizar isso é o arquiteto. Fala assim, não, então vamos fazer. Né, você viu que eu falei banheiro. Aí a pessoa falou assim, não, é um lavabo, né, para poder. Então, você chega às vezes no consultório, você entra, aí tem lavar a mão, você vai ao banheiro, tem um cafezinho. Isso tudo nessa questão de visual, essa questão mais estrutural, quem pensa é o arquiteto. Isso mesmo, né? Então ele se preocupa com essa questão assim do bem-estar. Né? Não que o engenheiro não se preocupe, é que tá, é muito próximo, né? O engenheiro também tem esse olhar, mas assim, vamos dizer que o arquiteto, ele estuda mais para isso, vai se preocupar com a harmonia, com a iluminação, né? Com a ventilação, com a questão mobiliário, né? Às vezes, uma simples mudança de móveis dentro de um ambiente já faz toda a diferença, né? Deixa mais espaçoso, deixa mais agradável, né? Então, isso é a atuação, né? É onde o arquiteto estuda para colocar os seus conhecimentos em prática. Então aqui, ó, a área de atuação do arquiteto, olha lá que legal, a gente vai lá na telinha e vai dar uma olhada mais de perto. Então ele pode atuar da arquitetura e urbanismo, da arquitetura de interiores, da arquitetura paisagística, do patrimônio histórico, cultural e artístico, do planejamento urbano e regional, do conforto ambiental. Olha aí que legal, né? Ah, tá, e aqui interessante a gente salientar, né? Quando fala assim arquiteto urbanista, né? Quando a gente vai lá na faculdade, né? Quando tá o tema lá, tá dizendo assim arquitetura e urbanismo, né? Por que arquitetura e urbanismo? Porque o arquiteto, ele se preocupa com a parte da construção, mas também com a parte do planejamento urbano, né? Ou seja, na área pública, né? Os arquitetos muitas das vezes se preocupam com a melhoria das praças, né? Dos ginásios, dos ambientes que a comunidade em si vai utilizar, tá? Podemos até ressaltar aqui o seguinte, né? Uma coisa que a capital está tentando copiar do interior. Nós temos nos interiores aí o aproveitamento das vias públicas muito largas, aí eles colocam estacionamentos no meio, árvores e estacionamento no meio. Estão tentando copiar já aqui na Jorge Teixeira, estão tentando fazer ali no meio fio da Jorge Teixeira, no campo central ali, sim, estacionamento debaixo das árvores, sem tirar as árvores. Que a gente pensa muito em arranca tudo e faz. Aí vai colocar o carro no sol. Né? Dá para aproveitar com a árvore. E aí, falando do interior, a gente tem Rolim de Moura, que tem uma entrada linda, com uma linda via, né? Uma parte social ali, um canteiro central. Canteiro com os enorme, banquinhos, aquele muito porte, top. eu acho Rolim top. De Moura é top aquela entrada. Outro, Ouro Preto, tem uma praça, que eu acho que no estado de Rondônia não tem uma praça tão bem planejada, projetada, igual Ouro Preto. E quem faz isso? Os profissionais da área, eu vou até falar que quando eu vou ao interior, né, às vezes eu fico em Ji-Paraná, no campeonatos, eu me hospedo em Ouro Preto. Ah, sim. Que eu acho Ouro Preto mais assim, agradável em questão, né, de tudo. Então eu fico em Ouro Preto e eu vou para Ji-Paraná de manhã, de tarde, volto para Ouro Preto. Né? Para ficar naquela praça. E esse pensar social, né, pensar público, é o urbanista. Então, quando a gente, né, escolhe uma profissão de arquiteto e urbanista, pode atuar nesse leque de opções. Aqui a gente está mostrando seis caminhos, mas as áreas de atuação são muito grandes e se você se interessar, pesquisa mais aí que você vai poder atuar. Muito legal, né? Fala a parte de conforto, fala a parte de patrimônio, né? Quem faz as restaurações nos prédios antigos, não é derrubar tudo e fazer de novo, não, gente, é aproveitar o que temos, né? É preservar a nossa história. Agora nós vamos falar com o professor Beto e Lorismar aqui. É preservar a nossa história. Quem faz isso em patrimônio histórico, cultural e artístico, também o arquiteto e urbanista, tá? Então,
Então, todos esses quesitos aqui são atribuições da nossa profissão de arquiteto e urbanista. Beleza até aí? Acho que já está ficando mais claro, né? Agora vamos lá, e o engenheiro? O que faz o engenheiro? Que mistério! É porque o arquiteto já fez quase tudo. É que as áreas são tão próximas que às vezes a gente, né, confunde, mas tem algumas particularidades. Vamos lá na telinha ver o que faz o engenheiro. Cálculo e engenheiro são duas palavras que combinam. Então, engenheiro é o matemático, é o que faz a conta. É quase isso, né? O profissional da engenharia, ele é responsável por colocar em prática um projeto arquitetônico. Ele também tem protagonismo na criação, claro, elaboração, avaliação e projeção de uma edificação. Então quer dizer que colocar em prática, o arquiteto meio que pensa e idealiza e o engenheiro executa. Praticamente. E calcula, né? Porque o cálculo está aí ligado com a engenharia, né? Os conhecimentos desse profissional permitem o desenvolvimento de toda a parte elétrica, hidráulica e, inclusive, de produtos de um espaço. Legal. Então, agora vamos lá ver as áreas de atuação do engenheiro civil. Isso aqui é muito importante a gente salientar, né? Porque tem outros tipos de engenharia, e muitas, né? Tem engenharia elétrica, engenharia mecatrônica, engenharia de automação. A gente está falando aqui da engenharia civil, tá certo? Bom, edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos. Tá? Depois, sistema de transportes, de abastecimento de água e de saneamento. Portos, rios, canais, barragens, diques. Drenagem e irrigação. Pontes e grandes estruturas. Seus serviços afins e correlatados. Aqui é legal porque nós podemos, olha só, e talvez a gente nem pense nisso, de repente lá no meu sítio, lá da minha fazenda, eu estou com um problema de irrigação. Está faltando água, estamos passando nesse período de seca na região norte toda, né? Esse momento muito crítico da água. E aí, de repente, lá no meu sítio, na minha fazenda, eu tenho um rio bonito, tudo, só que fica longe do meu pasto. E aí, como é que eu posso fazer? Vou cavar aqui. O engenheiro consegue fazer esse pensamento também, ó, de maneira que não vá danificar, né, que não vá prejudicar o meu rio, porque quando eu mexo na estrutura de um igarapé, de um rio, eu posso estar prejudicando o processo dele. Então, o profissional pode me auxiliar. É muito legal, né, quando a gente vê que, ali já diz, né, cálculo e engenharia estão totalmente ligadas. Não que o arquiteto não possa e não vá fazer seus devidos cálculos também. Com certeza é necessário. Mas aí a gente vai vendo o que tem mais tendência, né, a tendência do cálculo mais profundo, mais apropriado para os engenheiros, tá? Como falei, né, tem vários tipos de engenharia que a gente está falando do engenheiro civil que está ligado à obra, né? Então, ali, ó, projeto e execução, claro, né? Aí, ó, que legal, né? Quando ele fala aqui de portos, de pontes, de edifícios, né? De casas, viadutos, estradas. Então, gente, esses dias fui a Manaus, né? De ônibus. Então, a viagem é longa, dá para prestar bastante atenção, a gente vê muita coisa. Muitas pontes, muitas pontes. E em uma das pontes, né? Tá passando por balsa, mas a gente vê que tá ali consertando, né? A ponte. Aí tá o pessoal com o guindaste, né? E fazendo umas ferragens circulares, assim, que eram os pilares que iam ficar aprofundados ali na água do rio, para aí poder segurar a estrutura da ponte. Então, tudo isso, todos esses cálculos, quem faz é o engenheiro. E nós vimos também numa das questões que nós passamos na aula de matemática do terceiro ano, nós vimos a questão da divisão dos pesos, né? Os torques feitos ali. Isso mesmo. Esses cálculos todos também são feitos por ele, porque qualquer vacilo, qualquer coisa errada ali, a estrutura, né, pode não suportar, e aí é um negócio muito sério mesmo. E aí existe uma coisa chamada de responsabilidade técnica, né? Quando o engenheiro, quando o arquiteto, ele assina um projeto, a responsabilidade é toda dele. Então, ou deles, né? Às vezes é a equipe, né? Então quer dizer que, se por um acaso, de repente, eu vou lá no Google e descubro uma plataforma que está vendendo um projeto mais barato, eu compro.
Aí peço para alguém assinar para mim. Tem que se ter muito der cuidado, ruim, né? Muito cuidado. Né? É para isso que a galera se dedica, estuda, se forma para trabalhar para vocês aí, a serviço da comunidade, certo? Então, vimos as áreas de atuação da arquitetura, da engenharia civil, então agora vamos traçar aí um paralelo, né? E vamos chegar aí às definições aí da diferença entre engenharia e a arquitetura. Olha lá. Como o trabalho do arquiteto e do engenheiro se complementam? Tem como? Tem, claro que tem. Nós vimos lá na aula que um, né, é meio que complemento do outro. A troca de informações sobre estrutura e estética, não é só estrutura. Tá? Você lembra que na visita que nós fizemos à obra, nós pegamos primeiro ela, só aquele vãozão aberto? Tá lá na nossa chamada, né? Isso, só aquele vão. Nossa, só estrutura, estética não tinha nada. Então, aí precisou que o arquiteto olhasse, tudo dividisse, né? Chegando a uma solução em conjunto. É uma das bases da relação entre arquiteto e engenheiro. A construção civil ela é repleta de acordos, né? E uma comunicação ativa entre as duas profissões, com certeza, é o ideal e necessário. Dessa maneira, algo comum de acontecer é a aquisição dessas duas graduações por uma mesma pessoa. Isso é bem interessante de falar, porque às vezes a pessoa faz engenharia e aí pensa assim, ei, mas eu podia complementar e fazer uma arquitetura, né? Ou vice-versa, faz arquitetura e fala assim, mas agora com 2, 3 anos ali eu faço as disciplinas mais específicas, faço engenharia e me formo nas duas graduações. E aí a eu vou pessoa é conseguir engenheiro unir os dois. Isso, e arquiteto, né? Então Perfeito. vai unir as duas profissões e vai se sentir mais completo para atuar na área da construção. Isso é bem legal. Certo? Certinho. Vamos só finalizando aqui, ó, para entender melhor as complementaridades. Basta observar as grades da disciplina. Tá. Uma coisa importante, você vai escolher o curso. Tem a grade lá das disciplinas que você vai cursar e aí você vai vendo com qual você se afina mais, qual é a sua afinidade, né? Na engenharia civil, o aluno estuda estruturas, geotécnica, saneamento, hidráulica e transportes. Olha aí, já é um caminho. Na arquitetura, foca em questões urbanas, aspectos históricos, artísticos, aqui desenho técnico, entre outras, né? Então vocês conseguem dar dessa observada aí da diferença? Aqui, esse desenho técnico é legal porque nós tínhamos antes no ensino médio, né, desenho geométrico. Foi mesmo. Né, que aí nós fazíamos a parte de desenho, transferidor, esquadro, usava muito. Hoje em dia, né, tem que ser usado na parte ou de artes, com o professor de artes, ou na parte de matemática, quando o professor tem tempo de trabalhar a geometria e a utilização desses instrumentos. Desenho técnico. Tem aluno que chega na graduação e não sabe usar um transferidor, não sabe usar um compasso. E claro, né, o engenheiro vai ter que estudar desenho técnico também. Também. Né? O arquiteto vai ter que saber um pouco de hidráulica. Também. Né? Sim, com certeza, porque não vai planejar ali a galera do interiores, né, para planejar ali uma torneira, uma saída de água num lugar impróprio. Você né? imagina só, que eu coloquei no começo da... eu quero fazer um lavabo, banheiro, na entrada da sala ali. A pessoa chegar, às vezes quer só usar o banheiro, vai ali rapidinho, foi, voltou, beleza. Aí o arquiteto fala, não, então vamos fazer aqui. Aí o engenheiro fala assim, mas a parte hidráulica está toda lá para trás. Vai fazer aqui, vai ter que quebrar tudo, puxar cano. Então, tudo isso tem que ser pensado Por que muitas das vezes nos projetos colocam os banheiros assim, o banheiro da suíte, o banheiro social, um junto com o outro, porque a mesma parede vai servir para toda essa instalação hidráulica, economizando a parte de tubulação. Que não é barato. Que não é barato. No orçamento você percebe que não é tão baratinho. Então, o profissional da área, seja da engenharia civil, seja da arquitetura, ele está fazendo um projeto pensando em tudo isso. Tá? Então, essa é a diferença, né? Agora, claro, aqui, vão se misturar, olha lá, complementaridades, né? Vão se complementar os dois, mas no mexer dos ovos, no final, né? Como escolher entre a engenharia e a arquitetura, a gente pode ficar até aqui, ó. O arquiteto, ele é ligado mais à área de humanas. Por incrível que pareça, né? O pessoal pensa que o arquiteto está ligado com as exatas. O arquiteto está ligado com as ciências humanas. O bem-estar, né, a divisão de ambientes e tudo mais. O engenheiro está ligado com as exatas, cálculo. Né? Por exemplo, a divisão aqui, ó, até economiza, né, quando você tem a conversa com o engenheiro para puxar a parte de instalação elétrica, né, porque um eletricista não vai puxar fio, puxa fio, daqui a pouco tá aquele mané de fio assim que tu não sabe.
o engenheiro fala assim, não, vamos puxa o fio central, que depois vai distribuindo a sobrecarga. Então, tudo isso é feito a partir de cálculos exatas. Isso. Então, a dúvida que talvez tire o sono de muitos aí, aspirantes à área da construção civil em geral, aqui fica bem claro, tá? Arquiteto, humanas, engenheiro, exatas. Aí você vai ver o que você tem mais afinidade, mas né? não se iludam, tá? Aqui na arquitetura também vai ter a parte de cálculo. Só que a preocupação, o destaque principal é na humanas. Mas tem cálculos aqui também. não tem como não dar uma cruzada aqui de informações, né? O engenheiro se preocupar um pouco com a área das humanas e o arquiteto também ter que desenrolar as exatas. Então, tá tudo junto e misturado, mas a gente trouxe uma maneira assim bem tranquila para tentar clarear para vocês a sua escolha como profissional. Na grande maioria, o engenheiro é quem executa o projeto do arquiteto. Até muitos falam assim, os arquitetos deixam os engenheiros de cabelo em pé, né? Porque criam situações muito lindas, muito bonitas, mas na hora de fazer o cálculo para aquilo ficar em pé, às vezes dá trabalho. Você lembra deixar no esquadro, 90 graus? Hoje em dia, tem gente, os arquitetos, né, urbanistas ali, eles falam assim, não, vamos fazer aqui mais arredondado, vai ficar bonito. Quando o engenheiro ou o pedreiro vê aquilo, ele fala assim, meu Deus do céu, lá vai de novo. As janelas, né, quadradão, vamos quadrado de 1,20 por 1 metro, perfeito. Aí o arquiteto, não, vamos botar uma janela assim mais oval, o vidro mais... Aí vem de novo. Vem de novo. Agora é a sua vez. A gente está finalizando nossa aula de número 6 com a proposta das outras 4 aulas de realizar as atividades. Vamos lá na telinha que a gente vai dar o norte aí e dar as orientações necessárias. Na aula 7. Assistir o podcast com os engenheiros. Ó, vou falar para vocês uma coisa. Os 2 engenheiros que estavam com a gente aqui, lá na obra, eles eram desenrolados, sabe assim, faladores e tal. Mas no dia do podcast eles estavam meio tímidos. Meio inibidos, né? Mas assim, vocês vão aprender muito com eles. O bate-papo foi muito legal, muito bom. Isso. Na aula 8, você vai fazer um mapa mental sobre as atuações da engenharia civil, que já tem até aqui na aula um exemplo, um modelo. Já na aula 9... um mapa mental sobre a atuação da arquitetura. E se você quiser encontrar alguém aí, né, um arquiteto ou um engenheiro, e quiser conversar com eles para tentar, né, explanar mais, olha, saibam que vocês precisam aprofundar, que nós estamos dando nortes para vocês, estamos mostrando um pouco, né, da diferença e um pouco do caminho. Lá na aula 2, não, na 3, né? A aula 2 era para assistir um vídeo que é bem bacana, né? A aula 3 a gente já pediu para fazer uma entrevista. Sim. Nessa entrevista você já pode ir fazendo a construção do seu mapa mental daqui, ou você já vai tendo as ideias, dentro das perguntas, já vai fazendo as ideias aí das áreas de atuação. Por quê? Porque é bom você ter esse conhecimento de fazer o diferencial, né? Você fazendo esse mapa mental, você constrói esse paralelo entre as 2 profissões. Isso. Na aula 10, né, esse debate, se tiver na região de vocês, até as professores podem verificar um engenheiro, um arquiteto que possam estar lá batendo esse papo com vocês, pode, né, fica à vontade. Professores, tiver por aí, né, se vocês conhecerem, ou mesmo na faculdade, né, você vai lá na instituição, tem algum aluno que queira dar uma palestra, é a hora de vocês conversarem, tirarem dúvidas, perguntarem, eles estarão ali dispostos a fazer esse bate-papo com vocês, tenho certeza. Isso mesmo, legal. Esse debate em grupos, né? Com base na entrevista que fizeram, com base na construção dos mapas mentais, com base no vídeo que vocês vão assistir do podcast com os meninos, muito top eles, muito parceiros. Você também pode fazer esse convite na sala de aula e trazer um profissional da área para dentro da sala e fazer esse bate-papo, certo? Certo. Então agora vamos finalizando a nossa aula de número 6. A gente trouxe agora, dentro desse contexto, a diferença entre os profissionais, né? Porque você está aí no terceirão, na eminência de escolher a sua profissão e, claro, você precisa entender um pouco mais sobre cada área de conhecimento, para onde atua, o que faz, porque às vezes a gente imagina uma coisa e quando chega na faculdade se depara com uma situação adversa, né? É diferente. Então a gente precisa clarear bem aí as ideias de que área de conhecimento vocês querem seguir. Vocês já viram ali, arquitetura bem voltada para as humanas, quem diria, Isso. Né? E os engenheiros? Para a área das cálculos, exatas. A galera que gosta de matemática aí, muitas das vezes, se encontra nas áreas da engenharia, certo? Agora a gente fica por aqui, mas não deixe para lá a nossa eletiva. Fica ligado porque mãos à obra e até a próxima aula. Tchau, tchau!